telefone tocou no meio da madrugada, rasgando o silêncio da casa. Antes mesmo de atender, ele já sentia o coração acelerar, como se soubesse que aquela ligação carregava algo maior do que uma simples emergência. Do lado de fora, a sirene começou a ecoar, e naquele instante tudo mudou. Porque naquela noite, ele não estava apenas começando um turno. Estava dando o primeiro passo para uma vida onde cada decisão poderia significar salvar alguém, ou carregar para sempre a memória de não ter chegado a tempo. Muito antes daquela madrugada, o sonho já existia dentro dele, mesmo que ainda não tivesse nome. Quando criança, ele parava tudo o que estava fazendo sempre que ouvia o som distante de uma sirene. Corria até o portão, observando fascinado o caminhão vermelho passando em alta velocidade. Enquanto outras crianças viam apenas barulho e movimento, ele enxergava coragem, união e a força de pessoas que chegavam quando todos precisavam. Foi ali, em silêncio, que algo começou a crescer dentro dele, uma vontade simples, mas poderosa, ajudar pessoas em momentos difíceis. Os anos passaram, e aquilo que começou como admiração infantil se transformou em uma escolha real. Já não era mais um sonho distante, era uma decisão que exigia coragem. Ele sabia que seguir esse caminho significava enfrentar riscos, disciplina e sacrifícios que muitos evitariam. Enquanto amigos buscavam profissões previsíveis, ele sentia um chamado diferente, algo que não conseguia ignorar. Não era sobre fama ou reconhecimento, era sobre propósito. E naquele momento, mesmo com medo do desconhecido, ele decidiu dar o primeiro passo em direção a uma vida que exigiria muito, mas que também faria muito sentido. O primeiro dia de treinamento chegou mais rápido do que ele imaginava. Logo nas primeiras horas, a realidade se mostrou dura, exigente e muito diferente da imagem heróica que ele carregava na mente. O corpo doía, o cansaço aparecia cedo, e cada exercício parecia testar seus limites. Não havia espaço para distração, nem para fraqueza. Ali, ele entendeu que vontade sozinha não era suficiente. Ser bombeiro exigia disciplina, resistência e controle emocional. E pela primeira vez, ele percebeu que coragem não era não sentir medo. Era continuar avançando mesmo quando tudo dentro dele pedia para parar. Com o passar dos dias, o entusiasmo inicial começou a dar lugar ao cansaço constante. O corpo demorava a se recuperar, e a mente precisava se manter firme, mesmo quando a motivação diminuía. Houve momentos em que ele pensou em desistir, especialmente nas madrugadas silenciosas, quando a dor física e a pressão psicológica pareciam maiores do que sua própria determinação. Cada erro era corrigido com rigor, e cada falha servia como lembrete de que vidas reais dependeriam dele no futuro. Foi nesse período difícil que ele começou a entender que persistência não nasce da facilidade, nasce da decisão de continuar. Mesmo quando tudo parece pesado demais, o dia chegou sem aviso. Não houve preparação emocional, nem tempo para pensar demais. O alarme soou de repente e o ambiente mudou em segundos. Vozes firmes, a passos rápidos e a sirene rompendo o ar criaram uma atmosfera que ele nunca tinha sentido antes. Desta vez, não era simulação, não era exercício, era real. Enquanto o caminhão avançava pelas ruas, ele sentia o coração bater mais forte a cada segundo. Pela primeira vez, ele percebeu que alguém, em algum lugar, estava esperando por ajuda. E agora, essa responsabilidade também era dele. Quando ele desceu do caminhão, o cenário era mais intenso do que qualquer treinamento poderia prever. A fumaça tomava o ar. O calor era sufocante, e o barulho das chamas criava uma sensação de urgência constante. Cada passo precisava ser calculado, cada movimento tinha consequência. O medo estava presente, claro, mas não havia tempo para hesitar. Enquanto avançava em direção ao perigo, ele percebeu algo que mudaria sua forma de pensar para sempre. Coragem não significa não sentir, medo significa agir apesar dele. E naquele momento recuar já não era uma opção. Com o passar do tempo, as ocorrências deixaram de ser novidade e passaram a fazer parte da rotina. Incêndios, acidentes,
resgates em situações inesperadas. Cada chamado trazia uma nova história e uma nova responsabilidade. Ele começou a perceber que não estava apenas executando tarefas, estava lidando com vidas, com famílias, com pessoas que dependiam de sua presença naquele momento crítico. A confiança da população não era algo pequeno, era um peso silencioso que acompanhava cada decisão. E foi nesse período que ele entendeu que ser bombeiro não era apenas uma profissão, era um compromisso diário com a vida dos outros. Nem todas as ocorrências terminavam com alívio. Algumas deixavam silêncio, cansaço e pensamentos difíceis de esquecer. Havia imagens que voltavam à mente mesmo depois do fim do turno, momentos que marcavam mais do que qualquer esforço físico. Ele percebeu que salvar vidas era uma honra, mas também carregava um peso emocional que poucas pessoas enxergavam. Em certos dias, o uniforme parecia mais pesado, não pelo material, mas pelas lembranças que ele trazia junto. Foi ali que ele entendeu que ser forte não significava não sentir. Significava continuar cumprindo a missão, mesmo com o coração marcado por histórias que nunca seriam contadas em voz alta. Foi dentro do quartel que ele descobriu algo essencial para continuar firme. Ninguém enfrenta tudo sozinho. Entre risadas rápidas, conversas sinceras e olhares de compreensão, a equipe se tornou mais do que colegas de trabalho. Tornou-se uma família. Pessoas que dividiam o mesmo risco, o mesmo cansaço e a mesma responsabilidade. Em momentos difíceis, bastava um gesto simples para lembrar que havia alguém ao lado pronto para ajudar. Essa união silenciosa criou uma confiança profunda, daquelas que não precisam de palavras. Porque, em situações extremas, saber que alguém está ao seu lado pode fazer toda a diferença. Com o passar dos anos, o uniforme deixou de ser apenas parte do trabalho e passou a representar algo muito maior. Cada vez que ele o vestia, sentia o peso da responsabilidade, mas também um orgulho silencioso por fazer parte de algo que realmente importava. Não era sobre aplausos nem reconhecimento público. Era sobre saber que, em momentos de crise, sua presença poderia trazer esperança. O uniforme se tornou um símbolo de confiança, coragem e compromisso. E mesmo nos dias mais difíceis, ele lembrava a si mesmo do motivo que o levou até ali: servir e proteger, sem esperar nada em troca. Depois de tantas ocorrências, desafios e histórias vividas, ele percebeu que já não era a mesma pessoa de antes. A profissão havia mudado sua forma de pensar, de sentir e de valorizar as coisas simples. Problemas pequenos deixaram de ter tanta importância e cada dia em segurança passou a ser visto como um presente. Ele aprendeu a dar mais valor à família, aos amigos e aos momentos tranquilos que antes pareciam comuns. A experiência trouxe maturidade e consciência, e sem perceber, aquela jornada difícil o transformou em alguém mais forte, mais atento e muito mais humano. No fim das contas, ele entendeu que ser bombeiro nunca foi apenas uma profissão. Foi uma escolha feita todos os dias, mesmo diante do medo, do cansaço e das incertezas. Cada sirene atendida, cada vida protegida e cada desafio superado. Construiu algo maior do que uma carreira, construiu um propósito. Ele percebeu que não precisava ser herói nem buscar reconhecimento. Bastava estar presente quando alguém mais precisava. Porque no silêncio depois de cada missão, ficava a certeza de que sua coragem tinha feito diferença na vida de alguém.